As areias do deserto do Egito sussurram histórias de um passado glorioso. Imagine pirâmides imponentes, tocando o céu. Imagine a enigmática esfinge, guardando seus segredos. O rio Nilo, uma fita reluzente de vida, flui por esta terra antiga. Este é o Egito, a terra dos faraós e das pirâmides. Junte-se a nós em uma jornada de volta no tempo. Vamos explorar os mistérios do Egito Antigo. O rio Nilo era a linha da vida do Egito Antigo. Fluindo das profundezas da África, ele trazia vida ao deserto. A cada ano, o Nilo inundava suas margens, depositando um rico limo na terra. Este solo fértil era perfeito para o cultivo. Os egípcios dependiam do Nilo para sua sobrevivência. Ele fornecia água para beber, irrigação e transporte. O Nilo não era apenas uma fonte de vida. Era também um símbolo de renascimento e renovação. As cheias anuais eram vistas como um presente dos deuses. No coração da civilização egípcia antiga estava o faraó. O faraó era o governante supremo do Egito. Ele era considerado tanto rei quanto Deus. Os egípcios acreditavam que o faraó era a encarnação viva de Horus, o deus falcão. Os faraós detinham poder absoluto sobre seus súditos. Eles controlavam a terra, o exército e o governo. A palavra do faraó era lei. Suas ordens deviam ser obedecidas sem questionamento. A vida do faraó era de imensa riqueza e privilégio. As pirâmides do Egito estão entre as estruturas mais icônicas do mundo. Elas são um símbolo de uma civilização antiga que alcançou feitos extraordinários. Esses enormes monumentos de pedra foram construídos como tumbas para os faraós, os reis do Egito. Cada pirâmide era um projeto monumental que exigia planejamento meticuloso. Eles são um testemunho da engenhosidade e habilidade de engenharia dos antigos egípcios. A precisão com que foram construídas é impressionante, considerando as ferramentas disponíveis na época. A construção das pirâmides foi uma tarefa colossal, que envolveu a coordenação de recursos e mão de obra em uma escala sem precedentes. Exigiu o trabalho de milhares de trabalhadores qualificados ao longo de muitos anos. Esses trabalhadores incluíam pedreiros, engenheiros e até mesmo agricultores durante a época de cheia do Nilo. Estima-se que a Grande Pirâmide de Gizé, a maior das pirâmides, levou mais de 20 anos para ser construída. Este projeto monumental foi liderado pelo faraó Khufu. Ela contém mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. A logística para mover e posicionar esses blocos é um mistério que ainda intriga os arqueólogos. Como os egípcios moveram essas pedras maciças? Esta questão tem fascinado estudiosos por séculos. Eles usaram uma combinação de rampas, alavancas, rolos e força bruta. Cada método era cuidadosamente planejado para maximizar a eficiência e segurança. O interior das pirâmides era tão impressionante quanto o exterior. As câmaras internas eram ricamente decoradas com hieróglifos e artefatos. Eles continham uma rede complexa de câmaras, passagens e poços. Cada elemento tinha um propósito específico, desde proteger o corpo do faraó até armazenar tesouros para a vida após a morte. Os antigos egípcios eram um povo profundamente espiritualizado, com uma visão única sobre a vida e a morte. Eles acreditavam firmemente em uma vida após a morte, um conceito que moldava suas práticas e rituais. Essa crença desempenhava um papel central em sua cultura e vida cotidiana, influenciando desde a arquitetura até a arte. Eles acreditavam que a morte não era o fim, mas uma transição para outro mundo, onde a alma continuaria sua jornada. Para se preparar para a vida após a morte, os egípcios desenvolveram um processo complexo de mumificação, que era essencial para garantir a preservação do corpo. A mumificação era a arte de preservar o corpo após a morte, um processo que envolvia várias etapas meticulosas.
Os egípcios acreditavam que o corpo era essencial para a jornada da alma na vida após a morte, pois a alma precisava de um lugar para retornar. O processo de mumificação era longo e elaborado, levando vários dias para ser concluído. Envolvia a remoção dos órgãos internos, a secagem do corpo com natrão, um tipo de sal natural, e o envolvimento em bandagens de linho, que eram cuidadosamente aplicadas camada por camada. As múmias eram então colocadas em caixões ricamente decorados e enterradas em tumbas, muitas vezes acompanhadas de tesouros e objetos pessoais para a vida após a morte. Durante séculos, os hieróglifos do Egito Antigo permaneceram um mistério. Esses símbolos intrincados, esculpidos em pedra e pintados em papiro, guardavam os segredos de uma civilização perdida. Eles eram mais do que apenas um sistema de escrita. Eles eram uma forma de arte, uma maneira de se comunicar com os deuses e um registro da história. Os hieróglifos eram um sistema complexo de pictogramas e fonogramas. Os pictogramas representavam objetos ou ideias, enquanto os fonogramas representavam sons. Juntos, eles formaram um sistema de escrita sofisticado, capaz de expressar uma ampla gama de pensamentos e ideias. Então, em 1799, uma descoberta notável foi feita: a Pedra de Roseta. Esta laje continha a chave para desvendar os segredos da escrita hieroglífica. A decifração dos hieróglifos foi um ponto de virada em nossa compreensão do Egito Antigo. Isso nos permitiu acessar uma vasta biblioteca de conhecimento que havia sido trancada por séculos. Através das palavras dos próprios antigos egípcios, poderíamos começar a juntar as peças de sua história, cultura e crenças. Arqueólogos desenterraram um tesouro de artefatos do Egito Antigo. Túmulos cheios de tesouros, templos adornados com hieróglifos e objetos do dia a dia, como cerâmica e ferramentas, fornecem informações inestimáveis. Agora sabemos que o Egito Antigo era uma civilização complexa e sofisticada. Sua arte e arquitetura continuam a inspirar admiração e espanto. O Egito Antigo pode ser uma civilização perdida no tempo, mas seu legado continua a ressoar hoje. Desde as areias do deserto até as metrópoles modernas, a influência do Egito Antigo é inegável e omnipresente. Dos monumentos que enfeitam nosso planeta às palavras que usamos em nossa linguagem cotidiana, os ecos do Egito Antigo podem ser encontrados ao nosso redor. As inscrições hieroglíficas, por exemplo, não são apenas símbolos antigos, mas uma janela para a mente e a cultura de uma civilização avançada. Os antigos egípcios fizeram contribuições significativas para a matemática, desenvolvendo conceitos que ainda usamos hoje. Eles criaram sistemas numéricos e métodos de cálculo que foram fundamentais para a construção de suas monumentais estruturas. Astronomia, onde mapearam as estrelas com precisão impressionante, e medicina, onde desenvolveram práticas e ferramentas que influenciaram a medicina moderna. Seus conhecimentos e inovações lançaram as bases para futuras civilizações. A arquitetura egípcia, com seus templos majestosos e pirâmides imponentes, não só serviu como inspiração, mas também como um testemunho da engenhosidade humana. Suas conquistas arquitetônicas, particularmente as pirâmides, continuam a inspirar admiração e espanto. Milhares de turistas visitam o Egito todos os anos, maravilhados com a grandiosidade e a precisão dessas estruturas antigas. A arte do Egito Antigo, com seu estilo e simbolismo distintos, continua a cativar amantes da arte em todo o mundo. As pinturas murais e as estátuas dos deuses e deusas egípcios são mais do que meras obras de arte. São representações de uma rica mitologia e espiritualidade. O estudo do Egito Antigo não é apenas sobre o passado. É uma jornada contínua de descoberta e compreensão. Arqueólogos e historiadores dedicam suas vidas a desvendar os mistérios dessa civilização fascinante.
É sobre entender as raízes de nossa própria civilização e se maravilhar com o poder duradouro da realização humana. Através do estudo do Egito Antigo, ganhamos uma apreciação mais profunda de nossa própria história e das incríveis capacidades da humanidade.